Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes, bem como saudar os nossos telespectadores e internautas que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene, convocada pelo edital de número 30 de 2025, destinada à entrega de placa comemorativa à Companhia Teatro dos Ventos e cartão de prata ao senhor Daniel Vergas Santos Silva, conforme os decretos legislativos números 59 e 60 de 2024, e em atendimento à solicitação da vereadora da 15ª Legislatura, Juliana da Ativoz. Temos a honra de convidar para compor a mesa e dirigir os trabalhos dessa cerimônia o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Osasco, nobre vereador Carmônio Bastos. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. A proponente, a vereadora da 15ª Legislatura e, neste ato, secretária ad hoc, Juliana da Ativoz. Convidamos o representante da Companhia Teatro dos Ventos, o historiador, diretor de teatro e dramaturgo, o senhor Dr. Luiz Carlos Kecker. Convidamos o nosso homenageado músico, compositor e cantor Daniel Vergas Santos Silva. Solicitamos gentilmente aos componentes da mesa diretora que tomem seus assentos. Obrigado. Anunciamos e agradecemos a presença das seguintes personalidades que se apresentaram a este cerimonial. As filhas da vereadora Juliana da Ativoz, Iris e Sofia. Do companheiro da vereadora Juliana da Ativoz, o diretor executivo do Instituto Metáfita, senhor André Vieira. Dos parentes do nosso homenageado Daniel Vergan, Maria Lúcia dos Santos, mãe, e Mariana Nadirra Santos Félix. E da Companhia Teatro dos Ventos, o ator Gabriel Santana e a atriz Camila Costa Melo. E, neste momento, convidamos o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Osasco, nobre vereador Carmônio Bastos, para realizar a abertura oficial e prosseguir com os trabalhos desta significativa sessão solene. Senhoras e senhores, boa noite. Rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componente dessa mesa. Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos os presentes que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco.
Ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és teu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. De mãos dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração.
Solicito a senhora proponente e secretária desta sessão, vereadora Juliana Dativós, que proceda a leitura do edital 30 de 2025, dos decretos legislativos 59 de 2024 e o número 60 de 2024 e das suas correspondências recebidas. Boa noite a todas e todos. Primeiro, presidente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, de volta a essa mesa, juntinho contigo e com pessoas tão queridas da nossa cidade. E aproveitar também e saudar a Cris Bordim, que também faz parte da Companhia Teatro dos Ventos, está aqui presente hoje. Decreto Legislativo número 58 de 2024, projeto de decreto legislativo número 45 de 2024, Juliana Gomes Curvelo. Dispõe sobre a concessão de placa comemorativa à Companhia Teatro dos Ventos. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do artigo 17, inciso 6 do Regimento Interno, promulgo o seguinte decreto legislativo. A Câmara Municipal de Osasco decreta e promulga. Artigo 1º. Fica concedida a placa comemorativa à Companhia Teatro dos Ventos. Parágrafo único. A honraria presta-se a reconhecer o trabalho de promoção de uma estética teatral inovadora e pelo compromisso social com a comunidade. Artigo 2º. A honraria deve ser entregue em sessão solene convocada especialmente para esse fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo devem correr por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Osasco, 3 de dezembro de 2024. Carmônio Gonçalves Bastos, presidente. Decreto Legislativo número 60 de 2024. Projeto de decreto legislativo número 46 de 2024, Juliana Gomes Curvelo. Dispõe sobre a concessão de cartão de prata para Daniel Verga. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do artigo 17, inciso 6 do Regimento Interno, promulgo o seguinte decreto legislativo. A Câmara Municipal de Osasco decreta e promulga. Artigo 1º. Fica concedido o cartão de prata ao senhor Daniel Verga. Artigo 2º. A honraria deve ser entregue em sessão solene, convocada especialmente para esse fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo devem correr por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Osasco, 3 de dezembro de 2024, Carmônio Gonçalves Bastos, presidente. Edital número 30 de 2025. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve. Fica convocada, nos termos do artigo 175 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a sessão solene para a entrega de placa comemorativa à Companhia Teatro dos Ventos e cartão de prata ao senhor Daniel Verga Santos Silva, Daniel Verga, a ser realizada no dia 15 de setembro de 2025, segunda-feira, às 18 horas, no plenário Tiradentes, localizado na Avenida dos Autonomistas, número 2607, Centro, em conformidade com os decretos legislativos 59 de 2024 e 60 de 2024, de autoria da vereadora da 15ª Legislatura, Juliana Dativós. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 4 de setembro de 2025, Carmônio Gonçalves Bastos, presidente. Ofício número 88 de 2025. Osasco, 15 de setembro de 2025. Assunto: justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da sessão solene de entrega de placa comemorativa à Companhia Teatro dos Ventos e cartão de prata ao senhor Daniel Verga Santos Silva, homenagem de sua autoria da vereadora da 15ª Legislatura, Juliana Dativós, a realizar-se nessa data no plenário Tiradentes. Lamentavelmente, não estarei presente devido a compromissos já assumidos. Respeitosamente, Alexandre Capriotti, vereador.
Ofício número 35 de 2025, Osasco, 15 de setembro de 2025. Assunto: justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da sessão solene de entrega de placa comemorativa à Companhia Teatro dos Ventos e cartão de prata ao senhor Daniel Vergan Souza Silva, homenagens propostas pela senhora Juliana da Tivós, vereadora da 15ª Legislatura, a realizar-se nesta data. Lamentavelmente, não estarei presente devido a compromissos já assumidos. Respeitosamente, Stephanie Rossi, vereadora. Boa tarde. Segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025. É um e-mail. Boa tarde. Recebi o convite de homenagem ao artista Daniel Vergan, um querido amigo. Infelizmente, não poderei comparecer, mas gostaria de solicitar que fosse enviado meu abraço e felicitações pela justa homenagem na leitura das correspondências. Agradeço a todos, desde já, grande abraço, Fábio Amato, vereador da 11ª, 12ª e 13ª Legislatura. Senhor presidente, eram essas as matérias a serem lidas. Obrigado, nobre secretária Juliana da Tivós. Convido a todos para prestigiarmos a apresentação musical do nosso homenageado artista Daniel Verga. Daniel Verga irá apresentar uma música de sua autoria chamada Tua Maldade. Eu espero que não. Quero apresentar essa música, que foi uma das primeiras músicas que eu apresentei na cidade como compositor. Comecei minha carreira com 16 anos e foi a primeira vez que eu toquei, foi no Grande Otelo, por volta de 2001, 2002. Então, nada melhor do que apresentar ela para o mundo, né? Tô nervoso. Oi? Ah, tá. De mim, você sente meus passos no chão, me olha de longe, fingindo uma outra situação. Se fala, não me toca, se toca, não me beija, me ame ou vai embora, pois assim tão perto de mim maldade. Estes olhos são meu céu, quando cruzo os meus me devora, me levando pra bem longe daqui deste mundo, um lugar bem perto de ti, em teus braços, me faz criança. Deixa cair de novo, só assim se aprende a amar. Deixa cair de novo, lágrimas, gosto do mar. Quem dá demais sempre recebe tão pouco.
quem entende tudo morre de medo do nada. Deixa cair de novo. Só assim se aprende a amar. Deixa cair de novo. Lágrimas, gosto do mar. Obrigado. Convido o ator Gabriel Santana a fazer uso da palavra. Tribuna está à sua inteira disposição. Boa noite a todos, boa noite a todas. Fiquei sabendo hoje que eu ia falar aqui, gente. Não preparei nenhum discurso, tá? Mas tentaremos. Mas eu queria propor um desafio para todo mundo que está aqui, está assistindo a gente. Eu desafio qualquer pessoa que procure nos registros históricos um país que a gente chama de desenvolvido atualmente, que não tenha tido um investimento bilionário na cultura. A gente pode perceber que, independente da ideologia partidária, independente da ideologia que a gente chama de um país desenvolvido, não há registro na história pré-capitalista, pré-Idade Média. A gente passa da Grécia Antiga, a gente passa pela Idade Média, revoluções industriais, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Canadá, indo para uma ideologia para a esquerda radical, Coreia do Norte, China, União Soviética, que não existe mais, mas está nos registros da história. Não existe um país que tenha sido desenvolvido, dito de primeiro mundo, que não tenha investido bilhões na sua cultura, na sua arte, na sua história. Eu não acredito que o Brasil tenha a possibilidade de se tornar uma grande potência, como a gente tem vontade, se a gente não investir nessa área. Até a gente conseguir ter uma indústria que faça a gente ser autossustentável, a gente precisa de investimento público. Estados Unidos passou por isso, a Alemanha passou por isso, França, os países da Europa eu não vou nem comentar, porque eles investem bilhões e bilhões e bilhões anualmente até hoje, independente da indústria que eles tenham econômica. O teatro, a arte vai sobreviver independentemente do que aconteça com o mundo. Ele sobreviveu à Idade Média, ele sobreviveu ao período da Antiguidade, ele vai sobreviver ao capitalismo e a qualquer coisa que possa vir depois. Minha preocupação não é a arte deixar de existir, porque ela não vai deixar de existir. Mas 25 anos, como a Cia dos Ventos faz teatro, não são 25 dias, não são 25 meses. São 25 anos de proposta artística. Gostem ou não, concordem ou não, são 25 anos na história. É pouco comparado a mais de
2025 anos da Era Comum, que nem a gente tem hoje em dia. Mas, se for olhar um pouco da perspectiva que eu tenho 25 anos, eu nasci, eles estavam fazendo teatro. Eu estou há um ano junto com eles, espero não desgrudar mais, mas a minha provocação é essa. Eu desafio alguém a procurar nos registros da história da humanidade uma sociedade que tenha sido desenvolvida na modernidade, na antiguidade, e proponho esse desafio para quem está assistindo a gente no futuro, que vai olhar 300 anos um vídeo do Gabriel aqui na câmera e vai ficar essa reflexão também. Eu desafio que daqui a 300 anos qualquer sociedade desenvolvida não vai ter um investimento bilionário na sua cultura, na sua arte, na sua educação. Então, o que eu proponho aqui é, eu humildemente digo que me deixo à disposição aqui da Cia dos Ventos e da cidade de Osasco para, caso a gente consiga encontrar lugares em comum para se fazer a arte, eu tenho muita vontade de fazer isso junto com a Cia dos Ventos, com a cidade de Osasco, para a gente poder fomentar a cultura da cidade, do Brasil e desenvolver, sim, um nacionalismo artístico, político e econômico aqui para o Brasil e para a cidade de Osasco. Estou aqui para ajudar no que for necessário com a minha imagem, com o meu trabalho, com o meu esforço, a Cia dos Ventos e a cidade de Osasco. Obrigado. Convido a atriz Camila Costa Mello a fazer uso da palavra. Boa noite. O que eu vou dizer depois do Vergan cantar e o Gabriel fazer esse discurso? Primeiro, eu vou parabenizar o Vergan, que é um dos grandes artistas da nossa cidade. Que show que você deu aqui, cara. Fiquei muito feliz de estar aqui, de ser artista do seu lado e estar vivendo essa noite aqui com você. Então, muito obrigada. Eu acho que o Gabriel falou uma coisa muito importante. E eu vou seguir pela linha de raciocínio que o meu companheiro de cena me colocou aqui, que é o seguinte. Eu não sei se vocês sabem, mas em Osasco existem mais cadeiras de teatro por população do que São Paulo. A nossa cidade é cheia de teatro. E esse legado existe não é por nada, mas porque pessoas que vieram antes de nós, e eu tenho a felicidade imensa de uma delas conviver conosco, que é o Rubem Piatari, que está em cartaz conosco, inclusive no Sonho Americano, ter sido uma dessas pessoas que lutou pelo teatro a vida inteira em Osasco. O Rubem tem 83 anos e tem 60 de carreira de teatro em Osasco. Ele teve em Osasco, dos anos 71 a 78, o núcleo Expressão. O núcleo Expressão acontecia na Pedro Fioretti, em Osasco, e a gente chegou a levar 1 milhão de pessoas no teatro, dos 71 ao 78. Isso é uma história que a gente desconhece. 1 milhão de pessoas, 900 e alguma coisa, mas vamos arredondar para 1 milhão de pessoas, foram ao teatro em Osasco. Em Osasco, a gente ainda tem muitos teatros. A gente tem o Grande Otelo, a gente tem a Escola de Artes, a gente tem o Teatro Municipal, a gente tem as fábricas de cultura agora com seus teatros, a gente tem os teatros particulares, os céus. É muito teatro. E é muito teatro que, infelizmente, fica vazio. A gente não consegue trabalhar, muitas vezes, com teatro na nossa cidade. Isso é uma tristeza. Porque nós, da Companhia Teatro dos Ventos, a gente acredita que a gente falar sobre o nosso país, sobre os sonhos das pessoas, sobre as angústias da nossa gente, é muito importante. Porque a gente vive um tempo em que, para um sujeito, é mais fácil ele falar do Capitão América do que ele falar do Mapiguari. É mais fácil ele saber quem foi o Roosevelt do que saber que em Osasco a gente teve a Cobrasma, que foi uma fábrica enorme, que movimentou muita gente. Saber que a gente teve Eternit. Saber que a nossa própria história, cada dia mais, é apagada da nossa história. Então, ter companhias como essa, que eu tenho a felicidade de fazer parte, junto com a Cris, junto com o Rubem, junto com o Gabriel, junto com o Luiz, é muito importante, porque a gente acredita que a gente está falando da nossa história para o nosso povo. Isso tem um valor que nenhum dinheiro paga no mundo. A gente agora está em cartaz com o Sonho Americano. O Sonho Americano fala sobre a ditadura civil-militar no Brasil,
que é uma história que a gente muitas vezes quer esquecer que existiu, mas existiu. E a gente está lá falando sobre ela para as pessoas. E a gente já falou de outras coisas também. Por exemplo, a gente fez aqui em Osasco uma trilogia do trabalho. Então, a gente recuperou a história da Cobrasma, a gente recuperou a história dos anarquistas. Realmente, a gente precisa, eu acredito, que cada vez mais a gente pense sobre quem nós somos, que a gente pense sobre a nossa própria história. E aí a gente consegue pensar, de repente, para onde a gente quer ir. Se o que a gente está construindo no Brasil é um caminho que a gente quer. Porque quanto mais a gente apaga nossas próprias histórias, a gente não sabe para onde a gente está indo. E um povo que não sabe para onde está indo, vai construir o quê? Então, eu acredito que fazer teatro, de verdade, é falar sobre tudo isso. É falar sobre a gente, é falar sobre onde a gente quer ir, sobre os nossos sonhos, para onde a gente vai, o que a gente quer. O que a gente quer? O que a gente quer crescer e o que é esse crescimento para o Brasil? Eu acredito, sinceramente, independente de qualquer coisa, que esse crescimento é um crescimento que nos humaniza, que nos torna humanos, que nos torna capazes de olhar para o outro, que nos torna capazes de conviver em sociedade, que nos torna os seres humanos mais completos, que olhe para o lado e consiga ter empatia sobre o sujeito que está do seu lado, que consiga querer que todo mundo cresça igual, que todo mundo tenha mais oportunidades, que todo mundo possa estudar, que todo mundo possa ser um sujeito em que a gente consiga ter alguma utilidade na sociedade. Porque é isso que a gente quer, no final das contas. Então, dito isso, eu fico feliz da gente receber essa placa, porque eu queria mesmo que muito mais pessoas fizessem teatro em Osasco, que muito mais pessoas fossem ao teatro em Osasco. Infelizmente, a gente está fazendo uma temporada gratuita e nem sempre a gente tem a casa cheia. A gente tem um público fiel, a gente tem. Mas a gente poderia ter a casa mais cheia. A gente poderia ter outros teatros ocupados o ano inteiro. A gente poderia ter pessoas falando sobre outras coisas, debatendo ideias. Mas, infelizmente, os teatros, na maioria das vezes, ficam fechados. E isso é uma tristeza para nós. Mas é uma felicidade estar aqui, é uma felicidade resistir, e a gente vai continuar fazendo isso, fazendo teatro, porque é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente acredita que seja importante, porque a gente acha que essa é a nossa função. E quando a gente tem uma ideia de que a gente tem uma função no mundo, a gente vai com ela. E essa é a nossa. E aí as belezas e as amarguras de ser quem é, né? As belezas e as tristezas de ser quem é. Isso aí todo mundo carrega. E a gente também carrega isso. Então, eu gostaria de agradecer imensamente estar aqui, agradecer a nossa parceira de vida, que é a Juliana. A gente se conhece há muito tempo, muito tempo. Já fizemos muitas manifestações, muitos debates, muitas coisas pela cultura. Porque eu, como a Ju, acreditamos na cultura. E por isso que a gente está aqui hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos, muito obrigada a todos que estão assistindo. Desculpa a fala muito emocionada, porque a gente vai ficando tomado, mas é o que a gente acredita, é o que a gente gosta. Então, a gente fica meio realmente emocionado e tomado de estar aqui. Muito obrigado, e a Companhia Teatro dos Ventos espera vocês no teatro. A gente vai estar no último fim de semana de Osasco agora, na nossa temporada do Sonho Americano, não esse fim de semana, no próximo, de setembro, fazendo espetáculo às 7h. Convido todos vocês que estejam aqui para conhecer um trabalho que é da nossa cidade, que nasce aqui, fala da gente e é sobre a gente. Muito obrigado, gente. Convido a senhora proponente e secretária desta sessão, vereadora da 15ª Legislatura, Juliana Dati-Voz, a fazer uso da palavra. Boa noite a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui hoje com todos vocês, queridos, todos os funcionários da Câmara que sempre nos trataram com tanto amor e carinho. É muito legal estar voltando aqui para prestar essa homenagem tanto à Companhia Teatro dos Ventos, que eu não preciso nem dizer, acho que a Camila disse tudo, mas eu tenho um grande afeto e admiração pelo tempo longo de existência, mas também pelo longo tempo de luta nessa cidade. Daniel, desculpa ter errado 1000 vezes seu nome, mas é que eu estou confusa. Brincadeira. Presidente,
Você é muito especial para mim. Muito obrigada por estar aqui presidindo, por estar esperando a gente até agora, com essa super paciência. Obrigada pela recepção. E muito obrigada a cada um de vocês que vieram aqui essa noite, que é muito especial, porque nós queríamos homenagear a cultura de Osasco mais vezes. A gente queria falar mais sobre cultura, viver mais a cultura. Houve um tempo que a gente tinha muito teatro de rua, tinha muito teatro de grupo, e que a gente vivia circulando a cidade, respirando cultura por todos os lados. E boa parte disso é responsabilidade, sim, da Companhia Teatro dos Ventos, que trazia, muitas vezes, espetáculos de fora da cidade para poder fazer seus editais aqui. A gente brigou muito. Nós tivemos a Cena Vermelha, que, inclusive, passou por uma censura absurda. Eu até anotei aqui algumas coisas, mas acho que a gente tem que falar um pouco do que nos constitui enquanto ser humano. A cultura, o teatro, ele sempre vai aflorar na gente o que é de melhor. A cultura, a arte, ela serve para isso, para aflorar. Eu falei de melhor, mas eu vou mudar a minha fala para dizer que sempre ela vai trazer alguma coisa para a gente, porque nem sempre a arte é confortável, né? Nos faz sentir muitas coisas, né? Mas a Companhia Teatro dos Ventos, ela tem um histórico de luta nessa cidade que vai para além da fala política dentro dos seus espetáculos. Eu conheci o Kékia há mais de 15 anos atrás. Não vou falar muito, não, porque a gente entrega a nossa idade. E ele pinta o cabelo dele não é grisalho assim, tá? Ele é super jovem. E a gente se conheceu na militância, na luta pela cultura, nos espaços públicos, discutindo política, elaborando política pública. E, há uns 12 anos atrás, um pouquinho mais, a gente se reencontrou. Eu lembro o mês foi maio, mas não, foi abril. Porque eu tive um problema vocal, e aí minha médica falou assim para mim, vai procurar fazer técnica vocal e tal. Eu estava fazendo técnica vocal, não sei o quê. Aí, eu conversando com um rapaz na internet, que era um amigo, até então, André Vieira, ele falou assim, vamos se encontrar lá na Escola de Artes para bater um papo? Eu falei, vamos. Chegando lá, quem era o professor, diretor, também estava coordenador da Escola de Artes naquela época? Kékia. Aí eu abri a porta para ver o meu amigo, que tinha me convidado para poder bater um papo lá. O Kékia falou assim, Ju, uma grande amiga, atriz também, vem aqui. Eu falei, meu Deus, eu só vim falar com o menino. Que vergonha. Comecei a fazer aula de teatro naquele dia com o Kékia. Não saí mais. Estou com o André há 12 anos, meu companheiro. Nós temos 2 filhas, uma pandemia, um cachorro. E essa é a nossa história, não só com o Kékia, mas com a nossa vida no teatro, né? Juntos, a gente teve a oportunidade de montar algumas coisas, e foi muito legal. O Kékia, além de um amigo querido, é um diretor maravilhoso, que consegue fazer um trabalho com a gente de uma forma delicada, comprometida, com um olhar muito sensível para cada um, que passa ali a entender o que ele está querendo dizer, né? Tem um trabalho grandioso, amigo. O seu lado acadêmico também, que é um estudioso também das artes cênicas, do teatro, e sempre traz para a gente esse conhecimento. Então, é sempre muito bom te ouvir, estar por perto, aprender e criar contigo muitas boas memórias, né? A gente teve o Artinapolis, que foi um coletivo que a gente brigou muito aqui na cidade. E a gente, inclusive, fez um ato na porta da Câmara Municipal, porque aconteceu não só a censura da Cena Vermelha, mas também teve um episódio que, na época, o Gustavo era o secretário de Cultura, e teve uma cena que viralizou na internet do Batman beijando o Robin, falando sobre uma reunião do setorial. E a gente brigava muito para que as reuniões das setoriais acontecessem e tal, foi super polêmica. Pô, Gustavo foi exonerado do cargo de secretário. A gente parou aqui na porta da Câmara. Eu lembro que o André estava com a minha cobra de pelúcia no pescoço, fingindo que era... Porque a gente tinha uma trupe de palhaços, né? Era eu, o André e a Vitória. E foi um grupo de palhaços que surgiu das aulas lá na Escola de Artes, com o Kékia, com a Camila também. E a gente sempre na palhaçada, né, Camila? Impressionante. E esse ato aconteceu na porta da Câmara, e foi um ato muito interessante, porque a gente sempre esteve aqui.
Até porque nós participamos, como conselheiros da cultura, da elaboração do Plano Municipal de Cultura, que até hoje a gente briga para que vá, pelo menos, alguma coisa ou outra funcione na cultura. O Gabriel disse uma coisa muito importante, que os países todos que são referências mundiais, eles apostam muito, assim, investem muito dinheiro, né? A gente, infelizmente, aqui, nosso orçamento ainda não é, e eu conto, cada vírgula, 1% do orçamento municipal. Tem várias tentativas, a cultura aparece em várias outras pastas, mas ela ainda não é 1% do orçamento municipal. E a gente fez palco aqui, né, né, Camila? A gente brigou muito para que tivesse orçamento, para que a gente conseguisse colocar a cultura na cidade para girar nos pontos descentralizados. Nossa, o plano de cultura foi feito por pessoas que queriam que a cultura acontecesse. E acho que o nosso legado a gente conseguiu deixar nesse sentido, embora ele seja ainda só um legado teórico, né? Mas a gente refletiu bastante e conseguiu transformar isso em política pública. Bom, acho que é isso que eu queria dizer um pouco da Companhia Teatro dos Ventos. A minha admiração por vocês é muito grande, a minha parceria, a minha amizade. Contem comigo sempre. Vocês sabem que vocês podem contar comigo mesmo e contem com a presença não só da figura pública, mas como amiga também, palhaça nas horas vagas, se precisar de mim. Eu estou disponível, tenho mais tempo agora, né, presidente? E é isso, gente. Um beijo grande para vocês, viu? Muito merecida essa homenagem. Solicito a senhora proponente e secretária desta sessão, vereadora da 15ª Legislatura, Juliana Dativoz, para que proceda a leitura dos dizeres da placa de comemorativa a ser entregue à Companhia Teatro dos Ventos. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo. Homenagem do Poder Legislativo à Companhia Teatro dos Ventos, em reconhecimento ao trabalho de criação artística através da arte engajada e da consciência para os temas sociais, contribuindo para o desenvolvimento cultural e o pensamento crítico do povo brasileiro. Decreto Legislativo número 59, de 3 de dezembro de 2024. CIA Teatro dos Ventos, Osasco, 15 de setembro de 2025. Carmônio Bastos, presidente. Juliana Dativoz, proponente. Chegando às razões dessa solenidade, convidamos a mesa diretora para que, juntamente com essa presidência, faça a entrega da placa comemorativa à Companhia Teatro dos Ventos, apresentado pelo historiador, diretor de teatro e dramaturgo Luiz Cargo Kerkia.
Tá com saudade da Ju, Cris? Convido o representante da Companhia de Teatro dos Ventos, historiador, diretor de teatro e da Martuga, o senhor Luiz Carlos Quequia, a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Desculpa quebrar o protocolo, presidente, só queria lembrar, eu vi aqui e esqueci de falar, faz um ano, ontem fez um ano da estreia do Sonho Americano. Parabéns para vocês. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer ao presidente da Câmara, obrigado, vereador. Agradecer a Ju, que é uma amiga querida, companheira, irmã, de posicionamento político, de cultura, de arte. E eu quero também dizer que estou muito feliz de estar participando disso aqui, junto com o Daniel Verga, que, para mim, é um dos artistas de qualquer linguagem mais completos e mais talentosos que eu conheço, e um dos mais elegantes, né? Sexta-feira eu falei para a Camila, falei assim, eu não tenho roupa para ir para esse tipo de evento, mas tudo bem, que eu tinha certeza que o Daniel Verga ia estar tão elegante que ele ia estar por nós dois, assim, né? E aí eu me atrevi a vir só de camiseta. Quero agradecer a presença de todo mundo, quero agradecer a presença do André, que também é um amigo muito querido, um irmão também, uma pessoa que... Eu conheci o André, ele era cabeludo, né? E quero agradecer a Camila, que é minha parceira de palco, é minha parceira de vida, minha companheira, certamente é toda a minha família, pessoa que eu amo muito, e eu acho que esse é um momento muito importante para a gente. Agradecer o Gabriel e a Cris, que aceitaram o desafio de trabalhar com a gente na Companhia Teatro dos Ventos. E eu quero dizer que eu não nasci em Osasco, eu nasci no Bexiga e vim morar aqui muito cedo, mas eu me sinto um dos mais osasquenses por opção. Talvez ser osasquense por opção seja até mais do que ser osasquense de nascimento. Eu acho essa cidade incrível, ela tem uma história maravilhosa. A Camila lembrou a história do Rubem Piatari. A história do Núcleo Expressão, ela é fabulosa. A gente teve o Grupo Espelho, a gente teve o Grupo Semente, a gente tem uma história de teatro, vereador, aqui na cidade, que é uma das mais incríveis do país. Isso é documentado, isso não é um cara que é tiete falando. Eu pesquisei isso na minha vida acadêmica, né? Pesquisei a história do teatro da cidade, e eu me sinto muito alguém que recebeu isso de herança. Então, a nossa preocupação na Companhia Teatro dos Ventos é, antes de tudo, fazer um teatro que tenha a cara da cidade. Eu acho que isso talvez seja o nosso maior valor. Nós estamos agora em cartaz com um espetáculo chamado Sonho Americano, e ele, como a Camila disse, né, é uma peça que fala sobre o período da ditadura. Boa parte das situações que a peça apresenta são situações vividas por pessoas que militaram na época da ditadura, pessoas que eu entrevistei, são pessoas incríveis, como o Roberto Espinosa, o senhor Inácio Gurgel, que foi meu primeiro professor de teatro, o Toninho, o próprio Rubem. Nós temos uma história incrível de teatro. Nós temos uma estrutura teatral na cidade, como a Camila lembrou, que ela é impressionante, né? Nossos teatros eles são muito bons. O Grande Otelo, a Escola de Artes, onde nós estamos em cartaz atualmente, o Municipal, o Teatro da Fábrica de Cultura, os Céus. A estrutura é boa. Falta alguma coisa? Todo teatro falta. Então, a gente não reclama. Às vezes, falta refletor, que é caro, falta alguma... Mas a estrutura em si ela é ótima. O que nos falta na cidade de Osasco, e eu queria aproveitar esse momento de celebração para falar isso, mas não é uma crítica nesse momento, mas é um convite para a gente como nos irmanarmos em torno das artes da cidade e do teatro da cidade. Estou puxando minha sardinha, depois o Verga fala da música, né? Mas porque eu acho que mais do que ficar competindo politicamente entre nós, compreendermos o papel do teatro na cidade, de todo o teatro. E quando eu falo de todo o teatro, eu posso falar do nosso teatro, que é um teatro que tem um posicionamento político, mas eu estou falando também do teatro da igreja, eu estou falando do teatro... Eu já fui diretor de grupo de teatro religioso. Todo teatro é importante, todo teatro tem algo a dizer. Todo teatro é a arte do encontro, se ele for um bom teatro, se for um teatro bem feito. Eu posso não concordar com a mensagem que tenha naquela peça, mas eu acho que todo teatro é necessário ser feito com qualidade. Eu acho que é importante nós pensarmos na qualidade das artes produzidas, e eu acho que é importante pensarmos o papel das artes no desenvolvimento da nossa cultura. Como o Gabriel falou, é a cultura que sedimenta as bases do que nós somos.
sabe? Então, não é, a educação tem um papel importante nisso tudo, mas a educação é algo que você passa por um período do dia, e o resto da sua vida você vai estar imerso em cultura. Cultura é a linguagem, é a língua que a gente fala, é o nosso idioma, são as músicas que nós ouvimos, é a comida que nós comemos. Cultura é tudo isso. Mas, se nós não pensarmos nisso como projeto de país, nada disso desenvolve, nada disso avança. E a gente não avança como povo, a gente não avança como país, a gente não avança como nação. Acho que esse é um papel muito importante. Aqui na cidade, nós tentamos fazer o nosso papel, que é sempre muito pequeno, né? Somos formiguinhas. A Juliana lembrou bem, nós fazíamos aqui na cidade uma mostra de teatro, que chamava Mostra de Teatro de Rua Cena Vermelha. É lamentável dizer, né, assim, eu não quero fazer aqui nenhum tipo de proselitismo ideológico, mas eram peças que tinham uma pegada, né, de esquerda, né, por isso que o nome Cena Vermelha não tem como fingir isso. Mas era aberta para o público, então nós tínhamos amigos que tinham editais em outras cidades, vereador, e a gente ligava para eles e falava assim, faz uma apresentação aqui, você tem um edital aí em São Paulo? Não, mas meu edital é para São Paulo. Ah, puxa uma para Osasco aqui, para o povo e tal. E todos os parceiros de várias cidades, a capital, Sorocaba, Presidente Prudente, Santos, poxa, veio gente de vários lugares do interior, vários lugares do litoral, Caraguatatuba, né, o pessoal. E a gente fez durante 5 anos essa mostra de teatro, de graça, de graça. As pessoas vinham, apresentavam a Antônia Agu. A Antônia Agu é um centro cultural em potencial, a céu aberto, talvez o maior da América Latina. Porque aquela Antônia Agu, se algum vereador, uma dica para o senhor vereador, se algum vereador fizer uma proposta de debate, vamos transformar a Antônia Agu no centro cultural, porque ela fica fechada, né, no domingo. E se a gente tivesse shows todo domingo, espetáculo, um palco numa ponta, um palco na outra ponta, as ruas adjacentes, tudo isso, levar as pessoas para lá, né? Ia virar uma paulista. A gente tem uma paulista ali no centro de Osasco. A gente pode fazer isso, né? Aproveita, vereador, aproveita, olha que proposta boa. Pois é, tudo perto. Então, a gente fazia essa mostra Cena Vermelha, e, infelizmente, foi no momento mais duro, né, do político no Brasil, e a mostra foi censurada, né? Nós recebemos algumas moções de repúdio aqui da Câmara Municipal, aceitamos, né? Enfim, ocorreram outros processos de censura. Como a Juliana lembrou, nós fizemos um convite para a setorial de artes plásticas, né? Setorial, para quem não sabe, é o conjunto de artistas plásticos sentando e conversando junto. E aí um parceiro, o Gabriel Iocco, que é um grande promotor da cultura da cidade, ele usou um grafite de um inglês que ele brincava com as figuras do Batman e Super-Homem, e era o Batman e o Super-Homem se beijando, e ele usou essa imagem para fazer o convite. E aí nós fomos acusados, né, de um monte de coisa que vocês já imaginam, e aí foi outra censura, foi quando nós fizemos a nossa sessão popular da Câmara, aqui na porta. Foi muito bacana, porque a gente estava de bermuda, terno, né, fizemos uma tribuna igualzinha essa aqui de papelão, né, e fizemos nossa sessão, e conseguimos perturbar o bastante para o presidente da época nos convidar para dialogar. Então, assim, é sempre possível um espaço de diálogo, né? Independente da coloração ideológica. Era o Lindoso. Bom, tem uma piada interna, né? Porque tem uma piada interna, isso porque o Ribamar ficou um pouco bravo com a gente na época, né? E ele veio para cima, assim, da gente, assim, né, meio bravo, aí o Lindoso, calma, Ribamar, né? E isso virou uma piada interna no nosso grupo, a gente sempre fala um pouco assim, quando alguém estava exaltado, calma. Mas passado esse momento, todo mundo sentou na mesa e dialogamos. Eu acredito muito que o Brasil está polarizado nesse momento, né? Existe o pessoal da bandeira da esquerda, o pessoal da bandeira da direita, e eu acho que essa polarização ela é até saudável, porque ela está politizando o debate, mas eu acho que a politização ela tem momentos. Os outros momentos, a gente tem que aceitar quem ganhou as eleições. E depois que a gente aceita quem ganhou as eleições, o voto é soberano, todo mundo pode sentar junto e debater junto. Todo mundo pode sentar e debater junto. E eu acho que todo mundo pode sentar e debater junto a cultura da cidade, independente do partido, independente da coloração partidária, ideológica, eu acho que isso é fundamental. Nós, a Companhia Teatro dos Ventos, com nossos 25 aninhos de história, tentamos fazer o que a gente pode. Como o Gabriel falou, a gente é sempre muito parceiro, né, do poder instituído, acho que isso é fundamental.
A gente não está aqui, né, porque vocês são de esquerda e tal. Não, nós somos um grupo de teatro que quer debater a cidade. Você pode gostar dos nossos espetáculos, pode não gostar. A gente aceita tranquilamente as críticas. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, é uma crítica construtiva, eu digo, não se preocupe em justificar sua crítica. Crítica é crítica, construtiva é a ação do criticado. Eu vou poder ouvir, enfim. Quero convidar todos para vir assistir o nosso espetáculo Sonho Americano, que está na Escola de Artes, não terá sessões desse final de semana, a escola tem uma outra atividade, mas no último final de semana de setembro, às 19h30, tem uma sessão, normalmente a gente está usando para as escolas, mas ela está aberta para quem quiser assistir, no sábado e no domingo, às 19h. É uma peça muito, muito emocionante, que propõe um debate importante para o momento. Ela não é uma peça, apesar de ser uma peça que não é um debate político, ela está falando muito mais, não de posições políticas, mas ela está falando dos riscos que a gente passa justamente quando a polarização perde a mão. Né? Eu acho que isso é importante. Eu não quero ficar dando spoiler, então por isso que eu estou falando só isso. Mas eu acho que é de graça, ela está amparada pela Lei Aldir Blanc aqui da cidade. É importante a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, elas são fundamentais. O valor ainda é muito pequeno, viu, gente? O valor da lei é muito pequeno, ele precisa aumentar. Acho que a gente precisa aumentar o valor do orçamento da Secretaria da Cultura, vereador, e também não adianta só aumentar o valor do orçamento da Secretaria da Cultura se forem colocadas atribuições para a cultura que não seriam dela, como, por exemplo, a manutenção dos céus, né? Não sei se ainda é assim, mas acontecia isso, então o dinheiro acaba indo para outra, não vai para a atividade fim. Mas eu acho que esses são debates que a gente pode fazer. Aproveito, o Gabriel se colocou à disposição, ele é muito mais bonito, jovem, elegante, simpático do que eu, então ele colocou a imagem dele à disposição, aproveitem. Quero mais uma vez agradecer, vereador, muito obrigado. Muito obrigado, Ju. Essa placa é imensa, eu não sabia que era desse tamanho, eu não sei se tem parede em casa para pendurá-la. Né? E muito obrigado, além de tudo, Ju, e sobretudo, muito obrigado pela amizade. Você é uma camarada e uma amiga e uma irmã mais que querida, tá bom? Beijão para você. Muito obrigado, vereador. Convido a senhora Maria Lúcia dos Santos, mãe do Daniel Vergan, fazer uso da palavra. Bom, primeiro vou ter que abaixar aqui, porque eu sou baixinha, né? Bom, eu, como sou uma osasquense nata, né? Nasci aqui em Osasco, bom, não vou falar a minha idade, né? Mas que todo mundo já está sabendo que eu sou, do tempo do Axote Sanazaro, então é bem antigo, né? Bom, estou aqui para falar do Daniel, né? Porque ele que está sendo homenageado, meu filho. Bom, desde criança ele já gostava da arte, da música, já cantava rap americano como ninguém, eu nunca vi uma coisa dessa. Como é que o menino, acho que ele tinha uns 9 anos, já falando, gesticulando, e os vizinhos vinham para assistir ele. Então, ele já nasceu com esse sangue, né, de artista, de cantar. Aí ele começou, por quê? Porque eu tocava violão, né? Toco algumas coisinhas. Só que meu filho vendo eu tocar violão, e um dia ele perguntou para mim, mãe, me ensina a tocar violão? Aí eu falei, filho, eu sei tão pouco. A senhora me ensina um pouco mesmo, né? Aí eu falei, tá bom, então faz isso, faz aquilo, tal. E como eu trabalhava, eu saía cedo, ele ficava em casa. Aliás, cuidava da casa como ninguém. Limpava, lavava louça, fazia... Nossa, eu chegava, minha casa estava limpinha. E ele ficava na MTV, né? Era fã da MTV, era o dia inteiro MTV, né? E ele foi pegando, né, o inglês. Nossa, um menino que nunca estudou inglês na vida sabe, entende inglês, que eu já vi ele conversando com o indiano em inglês, né? E começou, né, a partir para isso. Na adolescência, ele montou bandas, né, 17 Side,
Descending Side, eu não sei falar. Teve o Strigoi também, Strigoi, Vergandari, Antíqua e hoje a Visage Nouveau, né? Visage Nouveau. Então, ele veio trilhando essa arte, né? Compondo música própria, inclusive ele tocou no Sesc Osasco, ele já tocou no Teatro Municipal também, no Teatro Grande Otelo, né? Quando tinha o Canto de Julho, que eu acho que deveria voltar o Canto de Julho, porque era muito bacana, porque os artistas cantavam suas próprias músicas, e tinha, né? Eu adorava ir, né, no Canto de Julho, e ele, como sempre, tocou, né? Então ele fazia, nossa, o palco virava assim uma coisa incrível. As músicas que o Daniel tem autorais, gente, vocês não têm noção, é linda demais. Não é por ser mãe, não. Mas ele tem o CD do Vergandari, que eu tenho em casa. Eu toco aquele CD o dia inteiro e todas as músicas são lindas demais. Ele devia, né, colocar em prática isso. Ele cantou no Sesc Osasco, fez muito sucesso na época. Era, acho que, o Vergandari, né? Era o Vergandari. Era o Carlito que tocava, o Antíqua. E as músicas autorais dele, né? É uma coisa que ele tem sonho de lançar ainda as músicas autorais dele. Só essa daí que ele tocou, nossa, tem muito mais, muito mais. E ainda falei para ele, Daniel, não deixa suas músicas só no papel. Agora ele está começando um projeto de novo, né? Está começando um novo projeto para colocar as músicas dele, né? Para o mundo conhecer. Porque, gente, é lindo demais. Eu falei assim, Daniel, de onde que você tira essas ideias nessas músicas? Porque são umas letras, sabe? Que eu falo, gente, como é que vem? Às vezes ele acordava, né? Ele acordava e eu queria falar com ele, mãe, não fala comigo agora. Aí pegava um papel e escrevia. Parecia que ele estava recebendo alguma coisa, né? Que fazia música assim na hora. Mãe, eu sonhei assim, papapá. Falei, nossa, deve ser alguma coisa mesmo, né? Do outro lado que inspira ele, porque as músicas autorais dele é muito linda. Né? Agora ele tem a parte do Visage Nouveau, né? Que toca as músicas internacionais, das bandas que ele gosta, da Led Zeppelin, né? Ele gosta tem várias, né? Várias e várias músicas que todo mundo já conhece, quem já foi no show sabe, né? As músicas que ele toca. Então, mas o sonho dele é colocar as músicas dele em prática, colocar a letra que ele tem, as músicas que estão ainda em papel. Não, já foi roubado, né? Aquelas lá. Infelizmente, ele teve um incidente, roubaram todos os equipamentos dele, levaram até a pasta de música dele. Eu falei, o que vão fazer com a pasta de música dele, gente? Eu só espero que eu não escuto por aí, senão a gente vai ter que brigar para trazer os direitos autorais, né? Mas é isso, gente. Bom, o Daniel hoje está sendo homenageado, né? E o que eu posso dizer, né? Eu sempre incentivei. Ele já foi office boy, já foi isso, já foi aquilo, mas ele não gosta de ficar preso em ir atrás de mesa, não é a praia dele, o negócio dele é palco. Inclusive, ele já fez teatro aí com o Toninho Rodrigues, né? Com o Jefferson Brito, também já fui assistir peça que é assim. Ele não é por ser meu filho, não, mas o cara manda muito, em teatro, em tudo, né? Então, que ele precisa mesmo, eu fico até assim, emocionada, né, de ver meu filho homenageado, ganhando agora essa cartão de prata, né? E são muitos anos de Osasco que ele toca, muitos anos, muitas casas de shows, muitos bares, que continua tocando ainda, né? E eu fico muito agradecida, né, pela essa homenagem aqui à nossa amiga Juliana. Né, Juliana, obrigada mesmo por você ter ajudado, né, e trazido o Daniel aqui nessa homenagem, muito bom. Eu fico assim, nossa, eu nem sei, né? A gente, mãe, é suspeita, né? Mas muito gratidão mesmo. E estamos aqui, Daniel Verga, né? É isso aí, gente. Obrigada. Para quem não ia falar, né, Daniel?
Convido a proponente e secretária desta sessão, vereadora da 15ª Legislatura, Juliana da Ativoz, menos conhecida como Juju, a fazer uso da palavra. Ai, gente, dona Lúcia, obrigada, viu, por ter ensinado violão para esse rapaz, que nós amamos tanto, porque se não fosse a senhora ter colocado ele no mundo, ensinado ele a tocar violão, nossa vida ia ser muito mais triste. Com certeza, né? Daniel tem aí uns 40 e pouquinhos, eu tenho aí um pouquinho menos, uns 32. E acho que desse tempo todo seu de carreira, amigo, a gente acompanhou cada passo seu, viu? Na praça, nos bares de Osasco, no teatro, em vários lugares, porque nós sentamos ali na primeira fila e aplaudimos sempre de mão cheia, porque você é um sucesso. Você é um gênio musical. Eu não conheço um outro artista tão potente, com uma voz tão diferente, tão diversificada, que ele consegue fazer qualquer tipo de vocal. É impressionante. Você colocar uma música e falar assim para ele, toca Raul, ele vai tocar o Raul, mas perfeitamente. É brincadeira. Raul. Menos Raul. Eu falei só de sacanagem. Ele toca... Gente... As músicas dele todas são incríveis. E o Daniel, ele tem um carisma que faz com que a gente siga ele por onde ele passa. Se a gente falar assim, o Daniel vai tocar em tal lugar, a gente às vezes está procurando algum lugar para ir e falar, ah, o Verga vai tocar em tal lugar, vamos para lá. Porque a gente sabe, tem certeza que vai ser um lugar super bacana, que a gente vai encontrar nossos amigos, inclusive, e que vai ter um show de sucesso, porque ele é incrível, ele canta, ele interpreta, ele compõe, ele dança, ele faz tudo. Que precisar, ele faz exatamente tudo. Um artista completo. Eu acho que não, assim, do ramo da música osasquense, a gente pode apontar o Daniel como sendo o nosso maior sucesso. Eu gosto do Nagueta, mas eu prefiro Daniel Verga. O Roger não está mais aqui, né? Ah, que pena. Não, eu gosto dele, mas eu prefiro Daniel Verga, gente. Senão eu homenageava o Nagueta, não é mesmo? Bom, e queria dizer que eu acho que a gente teve mais do que momentos ligados à música juntos. E uma coisa que a gente viveu, algumas partes, que pelo menos para mim foi muito importante, ligada à nossa espiritualidade. E a gente percebe que as nossas vidas se cruzam para além dos caminhos das ruas de Osasco. As nossas almas se encontram em vários níveis, né? E eu tenho certeza que com a dona Lúcia, o André, que estava junto também, o Daniel, as nossas almas já se cruzaram muito por aí, não só nas ruas de Osasco. Daniel, obrigada por fazer parte das nossas vidas, obrigada por deixar as nossas vidas mais leves, mais animadas, mais felizes, fazer da nossa vida essa aventura que ela é, aqui no nosso Osasco, viu? Obrigada, querido. Parabéns. Solicito a senhora proponente e secretária desta sessão, vereadora da 15ª Legislatura, Juliana da Ativoz, para que proceda a leitura dos dizeres do cartão de prata a ser entregue ao senhor Daniel Vergan Santos Silva. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo. Homenagem do Poder Legislativo ao senhor Daniel Vergan Santos Silva, em reconhecimento à sua inspiradora e longeva carreira dedicada à arte da música. Decreto Legislativo número 60, de 3 de dezembro de 2024, Osasco, 15 de setembro de 2025. Carmônio Bastos, presidente, Juliana da Ativoz, proponente. Chegando a uma das razões dessa cerimônia, convido a mesa diretora para que, juntamente com essa presidência, façamos a entrega do cartão de prata ao artista, senhor Daniel Verga Santos Silva.
Convido o artista, senhor Daniel Verga Santos Silva, a fazer uso da palavra. Ai, gente. Ah, pronto. Aí eu tenho que pagar direitos autorais, não vai rolar. Entendeu? Bom, gente, são muitas histórias, muitas lembranças, muitas conquistas, muitos desafios. Ser músico, ser autônomo, trabalhar com música, com arte, né? Como no teatro, a gente sabe muito bem as grandes dificuldades que a gente sofre, independente de quem esteja liderando o nosso país ou não, a gente come aquilo que vem para a gente e a gente transforma em arte, né? E eu já passei por muitas coisas na minha vida, assim, eu lembro até do muro do Enterro Não, quando eu era criança, eu ficava brisando naquele desenho do caixão, um monte de coisa. E a hora que eu já tinha uma alma gótica, já as coisas meio sombrias me atraíam, enfim. Mas, enfim, é muita história aqui nesse Osasco, eu superei muitas coisas também, dificuldades mesmo, assim, né, de família, muitas coisas, enfim. E eu só tenho que agradecer esse grande momento de estar vivo, recebendo esse cartão prata. Gratidão a Juju, a Juliana, e ao presidente, ao Kega, que está aqui também, né, a todos vocês, a Vera Galhardi, minha família, a família Galhardi em si, não é verdade? Aos meus amigos que estão aí, o André, o Tiago Vilela, e eu só tenho que agradecer a cada um de vocês que acreditaram e acreditam em mim, e eu peço que vocês acreditem também no futuro, na arte, no futuro, jovens que procuram sair, às vezes, da criminalidade, e é possível tirar eles, levar essa cultura para a periferia, que é muito importante, porque tem muitas pessoas se perdendo, né? Porque passam muitas dificuldades dentro de casa, e, às vezes, a arte, se tem um teatro, se tem uma escola de música, se tem, toca o coração, e foi assim que aconteceu na minha vida. Eu sofri muito na minha infância, por alguns motivos, e a música foi que me libertou, que me salvou, que me tirou do buraco. E tudo começou com a poesia, da poesia comecei a ver a minha mãe tocando, e aí comecei a soltar o que estava dentro de mim, até eu perceber que eu não era apenas um negrinho ali, largado, onde eu poderia ser qualquer coisa. Eu não queria imaginar que eu cheguei até aqui graças à arte, graças à música, graças às pessoas que acreditaram em mim, né? A minha mãe que acreditaram em mim, meus amigos, e assim foi indo. Então, tudo que eu tenho que falar, dizer para vocês, é que, de fato, temos que abrir um pouco esse cofre que fica guardado aí, para utilizar por outras coisas, ao invés de salvar pessoas que estão necessitando, desabar arte que está guardada. E, por incrível que pareça, aconteceu comigo, então pode acontecer com qualquer pessoa. E eu acredito nisso, porque eu sou prova viva aqui para vocês, ganhando essa homenagem, essa lembrança que eu tenho que continuar ainda lutando cada vez mais por ser negro também, porque na sociedade, infelizmente, há um grande preconceito, e hoje eu não enxergo tanto do meu lado essa questão. Eu sempre lutei muito pelo meu lugar, onde estou hoje, e eu acredito muito também no potencial de outras pessoas, não importa qual segmento político ela vai seguir, o importante é você confiar e acreditar naquilo que vem de verdade dentro de você. Foi isso que aconteceu comigo, onde eu aprendi tudo sozinho, sou autodidata, e assim sou, e assim é, e muito obrigado a todos vocês, boa noite. Gratidão, como sempre, tá? Poderia ter falado muito mais. Obrigado quem está assistindo também em casa, né? Esqueci de falar de vocês, todos que estão assistindo aí. Muito obrigado, gratidão, e é isso. Valeu. Convido a todos para prestigiarmos mais uma apresentação musical do nosso homenageado Daniel Verga Santos Silva. Irá apresentar uma música de sua autoria chamada Caindo em Alto Mar.
E relembrando novamente, são duas músicas que eu comecei a minha trajetória como compositor. E essa daqui eu estava muito influenciado assim num trovadorismo, que eu lia sobre a trova de vários lugares do mundo. Eu sempre fui muito curioso com essas coisas, né? E ela é mais puxada pela poesia. Então, é isso. Caim em alto mar. Se o amor bate forte no peito, a razão contratempo curai. Todo medo que tenho do escuro, destes olhos que enxergo os meus erros, se talvez pouco senso achais, poucas horas que tenho em minutos, de uma forma tão triste fugirem dos meus braços tão fortes e frágeis. Minhas asas de penas tão castas, para o alto mal pude chegar, e tão perto chegar este fim, saberá, estarei sempre lá. Desatino é tê-la tão perto, como fogo que pode queimar. Embriago as mágoas, esqueço, pois no fundo não posso negar. As palavras que escrevo em versos são sinceras pra te consolar. Quando perto chegar este fim, saberá, estarei sempre lá. Minhas asas de penas tão castas, para o alto mal pude chegar. No esbarrão passou o gavião, quando enfim caí em alto mar. Minhas asas de penas tão castas, para o alto mal pude chegar. No esbarrão passou o gavião, quando enfim caí em alto mar. 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 Em alto mar. Em alto mar. Muito obrigado. Queria agradecer a vereadora Juliana, sempre vereadora Juliana, pelo convite. Estou à disposição, se tiver mais homenageadas, se tiver agenda, né, se a Marlene lhe permitir, estou à disposição.
Parabenizar os dois homenageados, o Daniel e o Kerker. Eu pedi para escrever, porque era difícil não falar, senão vai ficar só Luiz Carlos. Não tem nada. Todos presentes. Ouvi o conselho, a orientação aqui do Kerker sobre a Antônia Aguja. Vamos pensar nesse projeto. Copiar um pouco da Paulista. E o Daniel, vou começá-lo a acompanhar, que eu não a conhecia. O convite da Camila, estarei presente na próxima, você pode ter certeza, vou estar lá na primeira fila. O rostinho, eu conheço esse rosto, gente. Aí eu vou tirar minhas dúvidas com a Juliana. Parabéns, Gabriel, pelo seu trabalho, sensacional. Acompanhei você, tenho acompanhado. Depois, se me permitir, vou querer uma foto, né, de um fã, tietar um pouco, né? Queria agradecer a todos os colaboradores da Câmara Municipal, em especial o cerimonial, em nome da Marlene, agradecer o cerimonial, o pessoal do som, da TV, que são eles que, de fato, fazem isso aqui com entrega, com capricho. Todo o pessoal da limpeza, da segurança, todos os colaboradores, os fotógrafos, todo o pessoal, porque aqui todos os dias, de segunda a sexta, temos sessão solene, Ju, você é prova disso. E esses colaboradores faz com carinho, com entrega, com dedicação, para que todos os eventos sejam realizados com sucesso. Então, obrigado a todo o cerimonial, o pessoal da TV, o pessoal do som, os fotógrafos. E antes de encerrarmos, eu convido a todos que desejam tirar uma foto, os familiares, que se reúnem aqui na frente para fotos oficiais. E eu, lógico, vou tirar minha foto com o Gabriel, né? Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Declaro encerrada a sessão solene.